Glória a Deus. Quero deixar uma palavra de Deus para nós hoje, na verdade, porque a palavra é nossa, é de Deus, aliás, a palavra de Deus para nós. Eu quero falar um pouquinho sobre Daniel. Eu quero ler um texto do livro de Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 10 e no versículo 10. Daniel, está escrito o seguinte: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado a falar. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Glória a Deus. Queridos, Daniel foi um homem, um profeta, um estadista, repleto de qualidades, uma enciclopédia, ou muito mais do que isso. E a gente pode aprender muitas coisas com o profeta Daniel. E uma das coisas interessantes que Daniel nos ensinou é como viver em dias difíceis, como sobreviver, e sobreviver com dignidade em dias difíceis. Porque viver é uma coisa, e viver com dignidade em dias difíceis é uma outra história. Daniel, ele viveu em dias difíceis, em tempo de escravidão, e viveu em vitória durante todo o período da escravidão do povo hebreu. Ele viveu em vitória. Alguns segredos Daniel deixou para que a gente siga o seu exemplo e possa não, digamos assim, existir, viver, sobreviver ou não morrer, ou morrer em tempo difícil, mas passar os dias difíceis com qualidade de vida. Daniel nos ensinou isso porque ele viveu isso na prática. E, lamentavelmente, o mundo está passando por um tempo difícil. Isso é o básico, que todo mundo sabe, não precisa falar nada sobre isso, porque todo mundo sabe que o tempo está difícil. Mas Daniel nos ensinou. E uma das coisas que é o fundamental para se viver em tempo difícil é a gente ter uma visão do futuro, uma visão daquilo que pode acontecer. É claro que a gente nunca tem uma visão nítida, mas pelo menos a gente pensar em ter o básico do básico de uma visão do que pode acontecer amanhã. Já começa por aí, isso é fundamental. A visão que eu estou me referindo não é uma visão que você adquire, ela teve um sonho ou teve uma revelação. Não. É muito mais do que isso. É uma visão de você usar a sua própria inteligência, analisar as coisas, analisar o que está acontecendo, tanto no âmbito material, das coisas que estão acontecendo, como também no âmbito espiritual. E em cima disso, a gente ter uma noção, pelo menos aproximada, do que pode acontecer, quem sabe daqui a 1 ano, ou a 2, ou mais. Se a gente não fizer assim, já quero começar dizendo que vai ficar difícil viver bem em tempo de dificuldade.
já vai ficar difícil. Não é impossível, mas vai ficar difícil se você não pensar. Por que vai ficar difícil? A Bíblia é muito clara, e a Bíblia diz: o avisado vê o mal e se esconde. Se você não vê mal nenhum, como é que você vai se esconder? Ninguém vai se esconder de um mal que você não sabe se ele existe, que vai te pegar. Se você tem uma noção que aquela rua é uma rua perigosa, você não vai passar nela depois das 10, depois das 11 da noite sozinho. Você vai mudar de caminho. Pode ser que você não seja assaltado, roubado, mas pode ser que seja. Então, para se precaver, é melhor não se aventurar. Assim acontece com uma pessoa que pensa. Pode ser que não venha acontecer nada, mas pode ser que venha acontecer. Então é melhor se esconder com o tempo. É por isso que é muito difícil uma pessoa que não pensa, que não tem uma visão, daqui a 1 ano, em tempos difíceis, daqui a 2 anos, é difícil ela viver com qualidade de vida, porque ela literalmente vai viver a vida como se nada estivesse acontecendo, como se ela estivesse no mundo da lua, e ela não vai se esconder de nada, porque ela não tem noção do perigo que está à sua frente. Essas pessoas normalmente são um pouco complicadas e pode ser que venha a sofrer. E eu lhe digo uma coisa, em nome de Jesus, nós como igreja de Deus não é tempo de viver cegamente. Abram seus olhos. Se você é um cristão, abra os seus olhos, esteja atento ao que está acontecendo em sua volta e no mundo, tanto no âmbito material, no âmbito físico, como no espiritual. Fique atento, fique de olhos abertos. Fique de olhos abertos. A segunda coisa interessante de Daniel é que Daniel, ele, a partir do momento que ele tinha uma visão do que poderia ser no futuro, havia em Daniel uma preocupação em tentar mudar aquele quadro, em tentar mudar aquela situação, em tentar desviar, digamos, aquele tornado que se aproxima. Havia uma preocupação. É por isso que Daniel era amado de Deus. Porque há pessoas que até conseguem ver, mas elas não fazem nada para mudar. Ou se fazem apenas pela sua própria vida, mas ela pouco está se importando se alguém ou se outras pessoas vão ser levadas pelo tornado. Ela está preocupada simplesmente com ela. Se ela livrar a vida dela, ok. Essas pessoas estão longe de um dia ouvirem aquilo de Deus, aquilo que Daniel ouviu. Homem muito amado de Deus. Eu não quero dizer que Deus não te ama. Não no nível que amava Daniel. Não ao ponto de chegar e dizer você é muito amado. Isso não vai acontecer. Deus chegou e disse que Daniel era muito amado, porque Daniel, ele se preocupava com o futuro, não apenas dele, mas com o futuro da nação. A preocupação de Daniel era na melhor qualidade. Porque Daniel, quando ele se preocupava com a nação, ele estava preocupado com as pessoas, na verdade. A sua maior preocupação era as pessoas. A sua preocupação não era livrar o seu lado e se dar bem no meio de uma crise. A sua preocupação era com as pessoas, o que iria acontecer, como seria a vida das pessoas daqui a 10, 20, 30 anos. Esta era a preocupação do profeta Daniel. Olha o nível de Daniel. É por isso que Daniel era um homem muito amado de Deus, porque ele se preocupava com a qualidade de vida das pessoas daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos. Ele estava preocupado com o futuro dos que já existiam e daqueles que ainda viriam a existir no futuro bem próximo. Daniel estava preocupado com eles. Pessoas que não se preocupam
com as futuras gerações e que livram apenas a sua pele, que olham apenas para ele. Livrou a sua pele, está bom demais. Essas pessoas nunca vão receber confiança total de Deus. Também nunca vão ouvir a voz de Deus, homem muito amado de Deus. É impossível. Isso não vai acontecer. Para isso acontecer é preciso que haja uma preocupação, é preciso que seja tirado de nós o egoísmo. Daniel não era um homem egoísta. Daniel andava longe de ser egoísta. O egoísmo ele faz com que a pessoa pense apenas nele e não se preocupe com o que virá, as pessoas que virão em um futuro breve ou um futuro mais longo. Daniel estava preocupado. Mas a terceira coisa de Daniel não estava apenas preocupado, ele agia em cima da preocupação. Aí você pode dizer, mas beleza, Daniel agia em cima da preocupação porque ele tinha poder. Ele era a segunda pessoa do rei, então ele tinha poder de fazer isso. Não era apenas por isso, ainda que isso fizesse parte, mas isso era o mínimo, isso era o de menos na vida do profeta Daniel. Porque na verdade todos, independentemente de quem você é, independentemente do que você tem financeiramente falando, independentemente do que você representa para uma sociedade, você é capaz sim de contribuir muito para o futuro de uma nação. Isso é inadmissível que uma pessoa seja assim. Você é capaz de contribuir sim para o futuro de um povo, para as pessoas que existem e principalmente para aqueles que virão no futuro. Você pode sim. Você pode. Porque Daniel, tudo bem que ele veio a se tornar a segunda pessoa mais importante do reino, mas houve um tempo que ele era apenas um escravo. Quando ele foi levado para a Babilônia, ele era apenas um escravo. Só quando chegou ali que começou a Deus desenrolar um plano diferente na vida dele. E mesmo ele estando na Babilônia como um grande homem, ele não deixava de ser um hebreu e não deixava de fazer parte de um povo que tinha sido escravizado. Então o poder havia certos limites. E a gente observa, lendo o livro de Daniel, que Daniel não estava nem um minuto confiando no poder que ele tinha na Babilônia, no poder que era lhe dado pelo rei da Babilônia. Daniel não estava nem um pouco confiante nisso. Toda a confiança de Daniel estava no poder de Deus. Então o que Daniel fazia? Como era a contribuição de Daniel? Era na oração. Era na intercessão. Daniel, ele orava em cima do futuro do povo. Não do futuro de bênção, mas de um futuro. Ele estava preocupado, estava tentando pela oração desviar um tornado, ou seja, desviar um período de miséria, de maior dor, de maior sofrimento na vida do seu povo. Então a intercessão de Daniel era essa. Você observa que Daniel não estava diante de Nabucodonosor lutando pelos hebreus. Daniel estava diante de Deus lutando pelos hebreus. Daniel estava indo àquele que podia, muito mais do que o Nabucodonosor. Porque Daniel sabia que Nabucodonosor iria morrer, ele era mortal, todo mundo morre. E quando ele morresse, Nabucodonosor até que tinha misericórdia dos escravos. Mas Daniel não poderia imaginar. Ele não poderia ver, e o próximo? Será que o próximo iria ter misericórdia dos hebreus? Então Daniel já ia na pessoa certa, ele ia naquele que pode nos garantir um futuro seguro, naquele que pode nos garantir a paz e um futuro lá na frente. Então ele tentava mudar o quadro em oração, em intercessão, intercedendo pela nação, pelo futuro de Israel e pelo futuro do seu povo. Então preste bem atenção,
Tem gente que gostaria de ser tão amado de Deus, talvez tanto quanto Daniel, mas para isso você precisa pelo menos ter essas qualidades, pelo menos ter essas qualidades, que começa com ter uma visão. Repito, não estou falando de um sonho nem de uma profecia, é de uma visão de conhecimento humano, natural e também espiritual, lógico. Em cima desse conhecimento, haver, desenvolver uma preocupação, e em cima dessa preocupação, uma ação, que é através da intercessão. É através da intercessão. Por que que Daniel foi para a intercessão e não para o rei Nabucodonosor? Daniel sabia já uma lei que foi escrita centenas de anos depois pelo apóstolo Paulo. Daniel já conhecia essa lei, que ela veio à tona, ela veio ser mais clara. É lógico que outras pessoas também conheciam, mas o apóstolo Paulo foi o homem que fez essa lei se tornar clara para todas as pessoas. Paulo vem e ele diz: as nossas armas não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Daniel sabia dessa lei. Sabendo dessa lei, Daniel vai diante de Deus para que Deus mude o futuro do seu povo. E isso é tão claro quando a gente lê a história de Daniel, as visões, as revelações de Daniel. Até parece que Daniel e Paulo viveram na mesma época e os dois tinham a mesma visão. Até parece que caminhavam juntos. Mas a verdade é que eles viveram centenas e centenas de anos de diferença de um para o outro. Daniel, ele teve aqui uma guerra espiritual, não foi uma guerra com o rei. Daniel não se revoltou contra o rei, não fez uma revolução. Não, Daniel sabia que existia algo por trás. Ele fez uma revolução no mundo espiritual, ao ponto que houve uma guerra no mundo espiritual. O apóstolo Paulo fala e nos ensina que as nossas armas não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus. Paulo ensina que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades das trevas, das regiões celestiais. O que foi que aconteceu com Daniel? Uma guerra lá em cima. Então observe que Paulo e Daniel, eles tinham uma visão igual. Tempos diferentes, dispensações diferentes. Daniel viveu na dispensação da lei, Paulo na dispensação da graça, mas as visões eram iguais, semelhantes. E eu quero dizer que você aprenda uma coisa: o mundo nesse sentido não mudou, nada mudou, nesse aspecto ele é o mesmo, continua do mesmo jeito. A batalha é travada, é lá em cima, não é embaixo. E se a igreja ousar travar a batalha aqui embaixo, saiba que nós já assinamos a derrota, perdemos a batalha, perdemos a guerra. Então nós temos que ganhar a guerra lá em cima. Nós não podemos guerrear com o inimigo aqui embaixo, nós temos que levar o inimigo lá para cima, para o nosso território, porque o nosso território é lá em cima. A nossa terra, o nosso território é lá em cima. O nosso território não é aqui, é lá em cima. E lá em cima nós ganharemos a batalha. E lá em cima é com oração. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus está precisando de uma igreja segundo Daniel. Hoje no Brasil, a igreja brasileira ou desenvolve as características do profeta Daniel, ou nós teremos alguns probleminhas no futuro. Que o Senhor os guarde. Mas esse deveria ser o ano da oração. Esse, pelo menos no Brasil, deveria ser o ano da oração. Para que Deus mude todo o quadro que está pela frente. Para que Deus mude as coisas que estão na nossa frente. Nós deveríamos orar e clamar. Eu sei que a igreja tem orado. Eu sei que a igreja tem buscado a Deus. Mas eu só posso dizer uma coisa: é pouco. Está pouco.
e pelo que eu vejo também a nossa visão referente ao futuro, parece que ela não está muito aguçada. A nossa visão cristã espiritual, talvez a visão daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, me parece que ela está mais para miopia, para um olho com glaucoma, do que a visão de Daniel. Daniel não tinha miopia espiritual. Porque quando nós se esforçamos, o que diz a Bíblia? Te esforce e eu te ajudarei. Quando a gente se esforça, quando a gente quer algo, aí a gente pode contar com a contribuição de Deus. É por isso que Daniel não tinha miopia, nem glaucoma, nem astigmatismo, nem doença nenhuma espiritualmente falando. Porque havia interesse. Deus não vai te mostrar nem te ajudar nada quando você não tem interesse. Por que Daniel teve visões do futuro? Daniel teve praticamente quase todas as visões que João teve no Apocalipse. Porque havia uma preocupação. Deus não vai mostrar nada, não vai te dar nada que você não goste. Deus não vai trabalhar com nada que não seja importante para você. Deus só trabalha, só te mostra, só te avisa de coisas que têm significado para você, que é importante para você. Então Deus mostrava e mostrou o futuro não apenas do povo hebreu, mas o Senhor ele mostrou o futuro da humanidade para Daniel, porque isso era importante para Daniel. Isso fez Daniel grande no reino de Deus. Daniel é talvez diante de Deus. Não há como fazer um julgamento, isso pertence apenas a Deus. Mas não é pecado a gente pensar. É pecado se falar besteira, mas pensar algumas coisas referentes a Deus não é pecado. Talvez Daniel seja um dos maiores profetas diante de Deus. Porque quando chega no final do livro, o Senhor diz: Daniel, a tua recompensa virá no fim dos dias. E aí Deus diz: e aqueles que a muito ensinarão brilharão, brilharão, brilharão como as estrelas do céu. Foi o que Daniel fez durante toda a sua vida. Deus não estava sendo egoísta e entregando tudo a Daniel. Era como se Deus dissesse: ó Daniel, eu vou fazer você assim, você vai brilhar como as estrelas do céu. Eu vou te dar tudo isso, mas não é só para você, tem mais alguém também que eu vou fazer isso. Esse alguém pode ser você. Tem mais alguém que eu vou fazer isso. Esse alguém pode ser você, meu amigo. Pode ser você. Mas desenvolva pelo menos, é o mínimo, é o básico. E hoje nós estamos precisando disso, querido. Esse deve ser um ano de oração, um ano de intercessão. Porque não sabemos o que o inimigo, aquele que brigou com o anjo no dia de Daniel, não sabemos o que ele está preparando, qual tipo de ataque, que tipo de laço, que tipo de ataque ele está preparando para o Brasil daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, principalmente. Não sabemos o que pode acontecer, por isso precisamos orar a Deus. Porque quando nós oramos a Deus, quando nós intercedemos a Deus, dentro desse propósito, desse projeto de Daniel, o que acontece? A coisa vai se aprofundando de tal maneira, de tal forma, que Deus vai começando a dirigir, Ele vai começando a nos dirigir, Ele vai começando a nos dar um caminho. Olha, vai por aqui, olha, vai por aqui, faz isso, faz aquilo, intercede por isso, intercede por aquilo, e a coisa vai se acertando, e Deus finda trazendo um livramento total, absoluto para a nação. Mas é preciso isso acontecer. Precisamos fazer isso com urgência. Sabe por quê, queridos? Eu quero finalizar esta mensagem dizendo uma coisa a vocês. Você sabe qual é a instituição mais poderosa do planeta Terra? Talvez você não saiba. Mas eu vou lhe dizer, não são os exércitos. Não é a marinha, não é a aeronáutica, não é o exército que age por terra, não são o poder dos governos,
não são poder de organizações criminosas ou organizações governamentais, política, máfias, enfim. A instituição mais poderosa do planeta Terra chama-se igreja. Talvez você esteja achando que a gente é louco, ou que os crentes querem defender aquela coisa, quero puxar farinha para o meu prato. Eu estou sendo mais imparcial do que você possa imaginar. A instituição mais poderosa do planeta Terra é a igreja. E eu vou lhe dizer uma coisa. Tem muita gente que não sabe disso e tem muita gente que sabe, mas não acredita. Tem crente que sabe, já ouviu isso 200.000 vezes, mas não acredita. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. O diabo sabe disso. E como sabe? E vou lhe dizer mais uma coisa. Os inimigos da igreja de Deus, os homens, não estou falando do diabo agora não. Agora estou falando de homem. Os inimigos da igreja, os inimigos do evangelho sabem disso tanto quanto o diabo sabe. Que a igreja é a instituição mais poderosa da terra. Eu vou lhe dizer isso, vou lhe provar. Eu não vou usar a Bíblia para lhe provar não. Eu vou lhe provar fora da Bíblia. Observe. Preste bem atenção. As nações aonde os países hoje, atual, país de agora, onde a miséria, a pobreza, aonde a escravidão e o domínio comunismo opera, sabe quem é que mais sofre? É a igreja. Sabe quem é mais perseguido nesses países? É a igreja. Pega uma Bíblia e vai lá para a praça na Cuba, tá? Se você pegar um litro 51 e for lá em qualquer país comunista e beber e tomar um porre, rolar pelo chão e fazer pipi na roupa, não tem problema nenhum. Talvez não tenha problema nenhum. Mas pega uma Bíblia e vai lá para uma praça na Cuba. E começa, não precisa falar bem não, só começa a dizer que Jesus é Deus. Só que antes de fazer isso, você se despede da família, se tiver alguma coisa, tu faz um testamento passando para a tua família, porque dessa é a tua última ministração, tá? Por que isso acontece? Porque eles sabem que a igreja é poderosa e não pode permanecer, porque se permanecer, estraga o trabalho das trevas. Pega uma Bíblia e vai lá para a Coreia do Norte. Tá? Para tu ver o que vai acontecer. Enfim, todas as nações onde há opressão e escravidão, quem mais sofre é a igreja. Existe igreja nesses lugares? Existe. Só que assim, a igreja não é de Cristo, a igreja é do Estado. O pastor ele tem que pregar o que o Estado quer, fazer o que o Estado faz, manda. Se a igreja for de Jesus, sabe o que vai acontecer? Você vai ser torturado e morto. Só isso. Por que fazem isso? Porque eles sabem que a igreja é poderosa e se a igreja crescer, se a igreja se alastrar, muda a situação. Agora o contrário. Agora vamos falar o contrário. Para terminar, vamos falar o contrário. Vai nos países capitalistas onde há uma qualidade de vida altíssima, um padrão de vida altíssimo. Nesses países há uma liberdade total, absoluta, para que você fale de Jesus, para que você pregue Jesus. A igreja tem poder, a igreja tem prestígio, a igreja tem autoridade, um pastor tem moral, um pastor tem prestígio, tem respeito. Vai na Coreia do Sul. Um presidente coreano não toma uma decisão importante sem primeiro conversar com o Pan Suu. Vai na América, nos Estados Unidos. Apesar de não ser mais um país totalmente cristão, mas ainda tem umas raízes cristãs muito fortes.
Então, muitas coisas que acontecem ali em volta da igreja. Porque aonde está a bênção de Deus é porque a igreja é forte. Aonde está a miséria é porque a igreja de Deus é raquítica, é morta. É por isso que eu lhe digo, tome cuidado. E esse deve ser um ano de pranto, de oração. Esse não deve ser um ano onde a gente deve ficar alheio como se nada estivesse acontecendo. Esse é um ano de guerra, não de guerra política. Não, nós não temos nada a ver com isso. Nosso negócio é em cima. Nós não temos que ficar aqui brigando, guerreando por partido político, por nada, não. A nossa guerra é em cima. Se a gente ganhar em cima, a bênção de Deus está sobre essa nação. Amém. Abram os seus olhos, eu estou avisando. Abra os seus olhos, eu estou lhe avisando, para que depois não suceda coisa pior. Eu estou lhe avisando. Preste bem atenção o que eu estou lhe dizendo. Eu gosto de falar muito mais, mas tem coisas que a gente não dá para falar. Então, eu vou ficar por aqui. Mas tem coisas que não dá para falar. Mas eu só estou lhe avisando. Abram os seus olhos e ore e clame. Porque uma coisa também eu vou lhe dizer: aqueles que oram, eles são guardados por Deus. Daniel foi guardado. Israel pereceu. Mas Daniel, será que Daniel foi guardado simplesmente porque era nobre? Não, meu amigo. Não se engane não, não se iluda não. Havia milhares de nobres em Israel no dia do Nabucodonosor e todos morreram. Sabe por que eles foram guardados? Porque Daniel andava de joelho, andava buscando a Deus constantemente. É por isso que ele e seus amigos foram guardados, porque ele e seus amigos eram homens de oração, de intercessão. Por isso que Deus escondeu a vida deles. Eu lhe digo uma coisa: aqueles que buscarem a Deus com integridade de coração, acredito que, eu não vou dizer que todos, mas a maioria Deus vai esconder. Mas tome cuidado, não viva de qualquer jeito, porque pode ser que você não seja escondido amanhã ou depois. Tome cuidado, pode ser que você em 2022, 2023, 2024 não seja escondido pelo Senhor. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou me escondendo em Deus de manhã e à noite, porque eu sei que o Senhor nos esconderá, eu sei que o Senhor nos guardará, mas eu espero que tu faça também a tua parte. Abre os seus olhos, pense, não ouça essa mensagem e faz de conta que não ouviu não. Você pode até não gostar de mim, você pode até nem ter aquele respeito todo pelo o meu ministério, mas em nome de Jesus eu te peço uma coisa: pense, não vá dormir sem pensar no que eu estou te falando não. Pense amanhã, pense depois, pense uma semana, pense um mês, para que depois você não venha chorar lágrima de sangue. Glória a Deus. Deus te abençoe. Guarda esta palavra no seu coração. Quero fazer uma oração rápida por você. Pai, em nome de Jesus, querido e amado Deus, em teu nome, Jesus, Pai, eu quero abençoar os meus irmãos que estiverem ouvindo, que ouvirem esta ministração em suas casas, os que estão aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nos dê uma semana de vitória, nos dê uma semana de bênção. E levanta, meu Deus, um exército de intercessores pelo Brasil, pela nossa terra. Levanta, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Esconde nossas vidas, nos dê livramento na área de saúde, nos dê livramento econômico, nos dê livramento financeiro, nos dê livramento espiritual. Guarda a nossa vida, esconde nossa família e nos protege, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e nos dê uma semana de vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Você que ouviu essa ministração foi abençoado. Se você sentir no seu coração, o desejo de seu coração de abençoar o nosso ministério, faça isso em nome de Jesus. Aí vai passar no link, na barra embaixo, as nossas contas. Então você, por favor, em nome de Jesus, nos ajude para que a gente possa continuar trazendo essas ministrações da palavra de Deus. Invista no reino de Deus
e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Seja fiel a Deus e o Senhor te abençoará. Amém. Glória a Deus. Aleluia.